Graça e paz, você que clicou nesse canal, nesse vídeo que estamos começando agora, você é bem-vindo, né? Você é bem-vindo para conosco. O propósito desse live é adorar ao Eterno, ao Criador, e ler esse salmo que possivelmente, vendo aí no anúncio, você clicou para acompanhar conosco esse salmo e um breve e sucinto meditação sobre esse salmo. Evidentemente, nosso propósito aqui é estarmos orando, né, e lendo o salmo com os irmãos. E nosso objetivo é orar com a família. É orar pedindo a Deus para as bênçãos familiares. Se você quer, juntamente conosco, clamar ao Eterno pelas bênçãos, continue até o final. Eu estarei aqui, né, adorando ao Senhor, um cântico, ao som do violão. E em breve nós vamos, logo após, em seguida, nós vamos ler o Salmo 33. Amém? Devemos render graças ao Senhor amado a todo momento. Devemos render graça a Ele, pois Ele manifesta o poder dEle a cada momento para nossas vidas. É essa certeza que temos no coração. Render graça ao Senhor, porque render graça ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que maravilha! Render graças ao Senhor, render graças ao Senhor, render graças ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Estamos adorando ao Senhor esta manhã, nesse momento, com a igreja, com o povo abençoado que nos vai assistir. Aqui o intuito, como eu já disse, é uma adoração e ler salmo a salmo, capítulo por capítulo. E nesse dia de hoje, Deus colocou nos nossos corações, vou colocar o violão aqui, meus amados, uma posição assim um pouco, né? Mas sempre feliz em estar adorando ao Senhor. O nosso intuito nesse dia de hoje, meus amados, é ler o Salmo 33. Nós já temos outras leituras de outros salmos, continuaremos nesse propósito. Entramos no propósito de, nos primeiros dias desse ano 2023, estar lendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, e depois uma breve e sucinta palavra dentro desse contexto, para orarmos juntos, para clamarmos juntos, amém? Então eu quero convidar você a não mudar de canal, a dar um like para nos ajudar nesse propósito de semear a palavra de Deus, como evangelização, como realmente uma comunhão que podemos fazer entre os irmãos pela palavra de Deus. Amados, quero convidar até ficar ao final, porque nesse momento, após esta palavra, estaremos juntos orando ao Senhor. Após essa palavra, orando ao Eterno,
nos posicionando diante do Senhor. Deus tem uma bênção para você. Deus tem uma bênção para mim, para cada um, para nossas famílias. E o propósito é esse: orarmos para que nós nos alinhemos já no início desse ano, de acordo com a soberana vontade do Eterno, do Deus que nós servimos. Amém? Agora, a partir de agora, estaremos lendo o Salmo 33. Salmo 33 é maravilhoso. Amém? Ele começa assim no versículo 1. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. 2. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério e um instrumento de 10 cordas. 3. Cantai um cântico novo, cantai bem e com júbilo. 4. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. 5. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todos os exércitos deles pelo Espírito da sua boca. 7. Ele ajunta as águas do mar como um montão, põe os abismos em depósitos. 8. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. 9. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Versículo 10. O Senhor desfaz os conselhos dos ímpios, quebranta os intentos dos povos. 11. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração é de geração em geração. 12. Bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu por herança. 13. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. 15. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. 16. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente que livra pela muita força. 17. O cavalo é veloz para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. 19. Para eles, as almas da morte, e para os quais conserva vivos, para eles, livra as almas da morte, e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. 22. Seja a misericórdia do Senhor sobre todos, como em ti esperamos. Amém? Veja bem, meus amados,
Esse Salmo 33, ele contém somente 22 versículos. 22 versículos maravilhosos. 22 versículos de adoração. 22 versículos que apresentam pontos maravilhosos de edificação, à soberania, ao poder criador, a tudo aquilo que o Eterno, o Soberano, ele delibera para cada um que crê. E nesse momento eu quero enfatizar um dos salmos, um dos versículos desse salmo, só para a gente colocarmos aqui nosso ponto de memória, é o 21, Salmo 33, 21, que diz assim: pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado em seu santo nome. Pois ele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado o seu santo nome. Confiem é a primeira palavra que eu quero dizer, no nome poderoso do Eterno Salvador, Criador, do Eterno que pagou um alto preço por cada um de nós. Mas o salmista, meus amados, ele está aqui fazendo uma adoração muito aberta ao Senhor, muito aberta ao Senhor. Antes desse salmo, que é o 21, nós temos aqui o Salmo 20. O Salmo 20, onde a palavra do salmista é a seguinte: a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e escudo. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e escudo. O que eu quero nesse momento já chamar a atenção para você que está ouvindo, para você que está comigo nesse momento com Deus em que vamos orar, meditando esse Salmo 33, que a sua alma se acomode naquilo que é o Senhor, naquilo que é do Senhor, que a sua alma esteja realmente entregue, esteja realmente confiante. A nossa alma espera no Senhor. Que maravilha, que maravilha. Agora vamos entrar um pouco dentro de todas essas possibilidades do que é esse salmo. É impossível nós aqui trazermos toda exatidão das situações em que o salmista aqui estava colocando dentro dessa adoração, mas podemos nos inserir a esses contextos, porque muitas das vezes, em várias situações, nós nos vemos, ou muitas pessoas, quem sabe, se vê com a sua alma um tanto abatida, um tanto até mesmo desesperançosas, devido a algumas circunstâncias da vida. Então, dentro desse salmo, nós encontramos várias situações, motivações e instruções do salmista a levantarmos adorações ao Senhor com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos. Esse salmo ensina muito para nossas vidas. Ensina muito para a nossa vida, porque o salmista, já no início lá do versículo, ele enfatiza que devemos regozijar no Senhor, nos alegrarmos nele, com armas, com harpas, com saltérios, com instrumentos, tudo que tem fôlego deve adorar ao Eterno por razões infinitas que vamos tratar aqui nesse momento. E no versículo 3, guarde comigo esta palavra. No versículo 3 do Salmo 33, ele diz assim: cantai-lhe um cântico novo, cantai bem e com júbilo, com bem no sentido do sentimento estar sincronizado com aquela adoração. Não é algo que eu faço da boca para fora, é algo que eu tiro do meu interior, até mesmo da minha alegria
eu transformo ela em regozijo maior. Ou quem sabe da minha circunstâncias de dor, eu consigo adorar, porque eu sei separar, porque eu sei dar ao Senhor aquilo que a Ele é de direito, aquilo que a Ele é digno que eu venha fazer. O Salmo 33 ensina muito para nós. Ensina muitos. Ainda que sem identificar o autor, o Salmo 33 parece ser uma continuação do tema ou do Salmo 32. Uma resposta de louvor por causa da misericórdia que o Senhor mostrou para com Davi. Davi, que foi culpado de alguns crimes, e no final que faz o Salmo 32, no final do Salmo 32, o rei, perdoado, chamou os justos a adorarem ao Senhor. O Salmo 33 fazem exatamente isso. Exatamente isso. Ele é levado a honrar o Deus. A Deus, porque Deus, ele é fiel, porque Deus, ele protege, porque Deus, ele abençoa, porque Deus, ele abençoa os retos de coração, os que se arrependem, os que se compadecem, os que se enchem de amor para com os outros. Mas no caso de Davi, ele tinha se arrependido, Davi ele tinha se prostrado diante do Eterno. Davi, ele buscou no Senhor a misericórdia e tudo aquilo que nós vamos ver aqui. E ele faz o Salmo 32, e na sequência que nós vamos ler, já iniciando o Salmo 33, nós vemos que ao finalzinho do Salmo 32, versículo 11, ao início do Salmo 33, versículo 1, mostra-se algo que é uma continuidade. Lembrando que o Salmo 33 não nos identifica o autor e o salmista. O Salmo 32 termina da seguinte forma: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exaltai vós todos os que sois retos de coração. No versículo 1 do Salmo 33 diz assim: exaltai, ó justo, no Senhor, aos retos fica bom louvá-lo. Veja bem, dessa maneira nós podemos entender o louvor do Salmo 33 como reflexo da gratidão de Davi, depois de ser purificado das transgressões contra o Senhor. Ele convida todos os servos do Senhor a participar do seu louvor, porque todos têm motivo. Todos temos, nós, amado, você que está aí. Eu sei que é duro certa situação, mas todos nós temos motivo de demonstrar a mesma gratidão ao Senhor. Não devemos nos surpreender em determinadas situações em que às vezes aparentemente a luta está tão grande, há vários questionamentos, os adversários são tamanho, mas não devemos nos surpreendermos, mesmo em circunstâncias adversas, em termos cântico novo no coração. Não devemos nos surpreender, como diz no versículo 3, né? No versículo 3, que diz assim: cantai um cântico novo, tocai com júbilo, com alegria, um cântico novo. E de repente alguém pode estar passando por situações tão difíceis, mas eu quero te encorajar você, mesmo vivendo as situações que você está passando, mesmo que você esteja em busca de resposta, ainda não obteve essa resposta, continue com o coração voltado a adorar ao Eterno, ao digno de louvor, ao digno de
toda exaltação. Levantar adoração a Deus por causa da redenção que Ele nos conduziu, que Ele nos concedeu, que Ele oferece a todos que se arrependem, que têm um coração cheio de arrependimento. Observamos que na leitura do Salmo 33, Deus, ele mostra que Deus merece a adoração por ser Ele reto e justo. Vamos observar que na estrutura dessas palavras, desse que escreve essa canção, né, ele divide alguns versos e enfatiza a retidão e a justiça de Deus, e também os que são retos e justos, chamados para louvor ao Senhor. Os que são retos e justos, chamados a louvor e adoração ao Senhor. Né? Nós vemos, apesar de existirem, né, inúmeros hinos de louvor, o homem nunca esgotaria a capacidade de tirar mais um cântico novo de louvor. Porque o motivo de adoração ao Senhor, ela é contínua. Ela é contínua. A expressão, o novo cântico vai vir em várias partes, em algumas partes do Antigo e algumas partes do Novo, até chegar em Apocalipse. Aparecem em Isaías e em Apocalipse. E várias vezes também aparece no Salmo como maneira de destacar a redenção que o Senhor oferece a todos nós, homens, a todos nós. E isso é um motivo, esses são os motivos do louvor eterno, atribuindo aos atributos de Deus. Quais são os atributos? A sua justiça, a sua retidão, fidelidade e bondade. Deus merece, meu amado, louvor por ser Ele o Criador. O poder de Deus como Criador de todos nós é um dos mais certos, visível tema, mais preciso, até mesmo dentro das Escrituras, porque como não agradecer aquele que fez todas as coisas, aquele que o fato de nós estarmos aqui foi a manifestação do poder dele que se operou para que nós viéssemos a viver. Aquele que nos fez merecer a nossa obediência, Deus, por Ele nos criar, por Ele nos resgatar, por Ele nos dar essa condição de estarmos da presença dEle adorando, Ele se fez merecedor da nossa obediência e louvor. Se a palavra de Deus, simplesmente a palavra de Deus, teve força e tem força suficiente para criar o universo, toda a beleza que nós podemos contemplar com nossos olhos, a começar de uma coisa simples que você possa estar olhando para ela agora, quem sabe dentro da família você pode olhar o seu neto, o seu filho, o seu irmão, o irmão que está do teu lado, o irmão que está próximo a você, ou a beleza da natureza e todas as coisas criadas. Se Deus, somente com sua palavra, tem força suficiente para criar o universo, todas essas maravilhas que nós contemplamos acima no céu, nós devemos respeitar, enobrecer, engrandecer a Ele por tudo e adorar a Ele por tudo que fez. Deus domina e nós podemos meditar isso nos versos 10 e 12. Deus domina todas as coisas, Deus está
soberano sobre todas as coisas. Deus está acima de todas as coisas. Ele domina todas as nações. Os mais poderosos dos líderes, isso no mesmo Salmo, no versículo 10 e 12, nós podemos conjecturar esta palavra. Os mais poderosos líderes, outros, são eleitos para tomar seu lugar, e estes também passam, ou seja, todos que são líderes, governos, reis, poderes, mesmo que eles foram eleitos a tomar certo lugar e exercem o seu lugar e exercem a sua função, essa situação passará. Mas o conselho do Senhor, o poder do Senhor, ela dura para todo o sempre. Mesmo quando os homens se exaltam, meus amados, com os seus grandes projetos, Deus reina. O Senhor, ele reina. Porque o Senhor, ele frustra os desígnios das nações e anula os intentos do povo. Isso no verso 10, dentro do contexto do verso 12. Israel é a nação governada por Davi nesse período, nesse tempo. Foi especialmente escolhida por Deus e ocupava posições privilegiadas. E o que o salmista está colocando é que, ainda que, devido a algumas situações que possa ter passado, como nós estamos colocando, inserindo esse salmo com a situação vivida por Davi, inserindo esse salmo com o Salmo 32, porque o Salmo 33 ele não tem um autor designado, mas aqui eu quero dizer que Davi, como estamos colocando esse salmo como ele nos motiva, nos encoraja a apresentar ao Senhor, porque Davi, ele sentiu a redenção do Senhor, ele sentiu o mover do Senhor, ele sentiu o perdão do Senhor, dos arrependimentos a qual ele teve, dos atos que ele teve, mediante o arrependimento dos atos que ele passou, ele sentiu que Deus o perdoou. Nós aprendemos com o salmista, nós aprendemos com os louvores, nós aprendemos com situações em que a palavra muitas das vezes quer falar conosco num tempo, até mesmo num tempo que nós nem planejamos. Para alcançarmos o perdão, devemos ter um coração arrependido. E o pecado cometido, ainda que foi extremamente grave pelo rei Davi, ele encontrou do Senhor. Ele encontrou do Senhor uma nova chance, uma nova oportunidade. E nesse momento, nós podemos encorajar, quem sabe, esse é o momento do encorajamento. Não sei quem está me ouvindo, o que você já passou, o que você tem passado. Deus, ele é poderoso para perdoar todos os pecados. Ele é poderoso para nos redimir pela graça, redimir pelo poder e pelo amor que nele há, pela misericórdia que nele é contínua. E isso nós lemos aqui nesse versículo 33. Deus olha para todos os homens. Isso você pode ter certeza, que aonde quer que nós estivermos, aonde quer que nós passarmos, aonde quer, em qualquer situação que nós vivemos, os olhos do Senhor, o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor nunca vai afastar de nós. Muitas das vezes os nossos atos causam barreira nos nossos relacionamentos com Deus, mas Deus, ele está com seus olhos sempre voltado, com teu amor sempre derramado a alcançar a todos que nele se volta com todo o coração. Os versos anteriores desse salmo, dos
versos anteriores, do versículo 10, do versículo 12, até do 13 ao 19, mostram que Deus considera, meus amados, o homem no sentido coletivo, quando se julga e exalta, quando se julga e exalta uma nação. Esses salmos frisam sua preocupação com cada pessoa. Com cada pessoa. Porque eu estou falando sempre nação e sempre o julgamento que Deus faz, que abrange também nação dentro desse momento. Porque, como eu disse, nós estamos aqui meditando nesse salmo, mediante a comunhão ou a conexão entre o Salmo 32 com o Salmo 33. No Salmo diz assim, versículo 13: o Senhor olha para os céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. E nessa parte do Salmo, ele traz a mensagem do domínio de Deus sobre todas as nações, ao nível de cidadão. Não devemos depositar nossa confiança em reis e exército, pois os homens são incapazes de nos salvar. Deus tem o poder de nos livrar a alma da morte. Os retos adoradores, de fato, confiam no Senhor, esperam no Senhor. O verso 20 e 22 diz assim: o justo olha para além das autoridades humanas e esperam em Deus. No versículo diz assim: a nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. A nossa alma espera nele porque ele é nosso auxílio e escudo. Aquele que sustenta, aquele que protege, aquele que nos concede proteção e nos fortalece em todos os momentos. Pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Meus amados, veja bem, para finalizar, dentro desse salmo, o salmista, se pensarmos e meditarmos no que o salmista está colocando e na junção que nesse momento estamos fazendo entre o Salmo 32 e o Salmo 33, Davi, um grande líder, um grande rei, ele teve um momento de fraqueza. Porém, Deus, mediante a situação de Davi, mediante ao procedimento dele se apresentar diante de Davi, Deus, ele perdoou Davi. E que maravilha foi, dentro desse cântico, Davi chama a nação a regozijar-nos no Senhor. E ele fala que devemos fazer, que devemos estarmos diante dele. E ele coloca a seguinte palavra que devemos colocar: regozijai no Senhor, vós justo, pois aos retos convém louvor, pois aos retos convém louvor. No versículo 4 ele diz: porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ei, eu quero nesse momento orar com você. Eu quero nesse momento orar com você que chegou até aqui nesse final. Mas eu quero orar com a seguinte palavra nesse momento, depois dessa leitura, depois dessa reflexão. Deus, ele é digno de louvor, porque ele é reto. Convém louvar a ele porque ele é reto. E a palavra do Senhor é reta. E todas as suas obras são
fiéis. Que eu quero dizer para nós, para você, para a igreja, para você: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes no poder de Deus, credes no amor de Deus. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. No versículo 5, ele fala: ele ama a justiça e o juízo, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Eu quero te encorajar você a estar sempre na presença do Senhor, a ouvir de novo, se você quiser ouvir, a meditar de novo, se quiser meditar. Isso é um momento espontâneo, isso é um momento que muitas palavras que o Senhor coloca aqui vai ser algo diferente para você. Deus abençoe, Deus o guarde. Continue conosco, entraremos no próximo propósito com outro salmo em breve, mas eu vou orar com você nesse momento. Eu vou orar pela sua vida, pelas nossas vidas, pela vida da família, de todos que estão aqui, porque eu creio que Deus, ele é poderoso e misericordioso e digno de adoração. Deus eterno, glorioso, bendito, nesse momento, eu quero terminar com essa oração. Porque eu sei que pessoas do outro lado, pessoas, meu Pai, que chegou até agora, pessoas que confiam no teu poder, não no poder do homem que está falando, mas no poder do Deus que estamos adorando, ao eterno, ao que está acima de todas as coisas. Pai, todas as palavras ditas aqui do salmista nos levam ao entendimento que o Senhor é digno de ser adorado, que o Senhor perdoa, que o Senhor resgata, que o Senhor redime. E nesse momento, como eu sei que a nossa alma espera no Senhor, porque o Senhor, meu Deus, é o único auxílio que pode nos dar, é o único escudo que pode nos proteger, é o único, meu Deus, que pode, meu Pai, fazer com que os nossos corações se alegram em todos os momentos, porque a sua misericórdia, meu Deus, é para sempre, e no Senhor que nós confiamos. Então, meu Deus, essa vida, meu Deus, esse coração que chegou até agora, meu Deus, quem sabe, meu Deus, são pessoas que estão clamando por filhos, filhos que estão clamando por mães, por pai, família no contexto geral. Meu Deus, quem sabe, meu Pai, pessoas que estão, meu Pai, pedindo uma resposta. Nesse momento, o Senhor é a resposta. É no Senhor que devemos confiar, é no Senhor que devemos esperar, porque o homem, ele pode ter o seu momento falho, mas o Senhor, meu Deus, os conselhos do Senhor, a bondade do Senhor, o amor do Senhor permanece para sempre, de geração em geração. Então eu peço ao Senhor para que o Senhor, meu Deus, entre nesta casa, entre nesta vida, entre nesta família, entra, meu Deus, nesse coração e faz algo maravilhoso ressurgir, para que essa pessoa entenda que a bondade do Senhor está com ele, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe. Venha estar conosco. Junte-se a nós. Vamos juntos semear, a bondade do amor de Deus em cada coração. Fica na paz. Eu te agradeço em nome de Jesus.